Hoje é dia de estudar o sinal da função de segundo grau, vamos embora comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje, dando prosseguimento aí ao nosso papo sobre função de segundo grau, a gente vai fazer o estudo do sinal da função de segundo grau de forma bem equivalente ao que a gente fez lá na função do primeiro grau. Antes, aquele recadinho rápido, né? Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu tenho certeza que o papo aqui vai te ajudar de alguma forma aí nos seus estudos, na sua caminhada, beleza? Então vamos embora, ao que interessa, estudo do sinal da função de segundo grau, né? Então, o que é isso, né? Então eu botei aí, ó, o estudo do sinal, ele se baseia em determinar os valores de x para a gente saber quando que a função é positiva ou negativa, ou seja, quando o valor de y é positivo e quando ele é negativo. Vamos para uma observação rápida que eu botei no canto. Eu coloquei o gráfico de uma função de segundo grau qualquer aí. E aí, repara, eu vou pegar um ponto aleatório aqui, tá? Então eu peguei esse ponto aí, que tem lá a sua abscissa e a sua ordenada. Repara que esse ponto especificamente, ele tem o valor de y menor que zero. Por que isso acontece? Porque esse ponto ele está abaixo do eixo x, ou seja, abaixo do eixo das abscissas, tá? Então todos os pontos que tiverem abaixo do eixo das abscissas, eles têm a ordenada negativa, tá? Isso é muito importante para o nosso estudo do sinal que a gente vai ver daqui a pouco. E eu vou pegar um outro ponto qualquer aí, repara que ele também, da mesma forma, tem uma abscissa e uma ordenada, só que nesse caso, o y dele é positivo, ou seja, a ordenada é maior que zero, tá bom? Isso acontece pelo mesmo motivo, porque o ponto ele está acima do eixo x, tá bom? Muito importante, isso a gente vai usar agora no nosso estudo do sinal. Vamos embora para ele então. A gente vai dividir o nosso estudo aqui em 3 grandes casos, e cada um desses grandes casos é para um determinado valor de delta, tá? Então, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Então vamos lá para o nosso primeiro caso, delta maior que zero. Bom, para esse caso com delta maior que zero, a gente tem duas raízes, lembra? Se você ainda não está familiarizado com isso, eu vou colocar o vídeo aqui em cima, que a gente fala do estudo lá do número de raízes, né? Um vídeo que a gente fez sobre o número de raízes, beleza? Depois dá uma olhada lá. Então voltando aqui, ó, essa região azul aí que está embaixo, que eu marquei aí, todos os pontos, eles estão abaixo do eixo x, ou do eixo das abscissas. Logo, como a gente acabou de falar, eles têm o quê? O y negativo, beleza? Da mesma forma, todos os outros pontos que estão nessa área laranja que eu botei aí em cima, eles têm a ordenada maior que zero, ordenada positiva, tá? Pelo mesmo motivo, porque eles estão acima do eixo x, tá bom? Como a gente viu agora. Então, para o nosso estudo do sinal, a gente não tem que determinar os valores de x para quando o y é positivo e os valores de x para quando o y é negativo. Então, nesse caso aí, para o x maior do que x1 e para o x menor do que x2, eu tenho que a função é negativa, ou seja, o y é menor que zero. E para todos os outros casos, ou seja, para o x menor que x1 e para o x maior do que x2, eu tenho que o y é maior que zero, que a função é positiva, beleza? E se o a é menor do que zero? O estudo é bem parecido, tá? Coloquei o gráfico aí, né? Nesse caso, a concavidade vai estar para baixo, né? Mas eu também vou ter as duas raízes lá que eu sinalizei como x1 e x2, porque o delta é maior que zero. Só que agora, de forma análoga, né, essa região laranja que eu botei aí, como ela está acima do eixo x, eu tenho que os pontos têm ordenada positiva. E da mesma forma, todos os pontos dessa região azul aí, como estão abaixo do eixo x, elas têm a ordenada negativa. Próximo caso, quando delta é igual a zero. O que acontece? Quando delta é igual a zero, eu só tenho uma raiz, não é assim? Então, vamos lá para o nosso caso, o a maior que zero. Quando o a maior que zero, eu tenho a concavidade para cima, né? E se o delta é igual a zero, então eu só tenho uma raiz. Eu estou sinalizando ela aí com x1. Repara que nessa área que eu botei laranja aí, ó, tá todo mundo acima do eixo x, né? Então, a ordenada, ou seja, o valor da função para todos esses pontos, ela é maior que zero, tá? Com exceção de um ponto. Esse ponto que tem o valor das abscissas igual a x1, ele tem a ordenada igual a zero, né? Então não é nem positivo nem negativo, é igual a zero. Lá em cima, quando a gente estudou o delta maior que zero, isso também valia para os pontos x1 e x2, tá? Bom, e quando o a é menor que zero? Quando o a é menor que zero, a única diferença é que eu tenho a concavidade para baixo, né? Então tá aí o gráfico, e aí, nessa região azul toda, da mesma forma, eu tenho que todos os pontos estão abaixo do eixo x, logo a função é negativa, o y é negativo de todos eles, com exceção da raiz da função, que é o ponto que tem a abscissa x1. Beleza? E por fim, quando eu tenho delta menor do que zero. Aí quando eu tenho delta menor que zero, lembra que a gente falou que ele não tem raiz, né? Então o gráfico, ele está suspenso, ó, repara aí, ele está acima, ele não corta o eixo x, né? Então nesse caso, do a maior que zero, eu tenho que todos os pontos, como estão acima do eixo x, todos eles têm o valor de y maior que zero, tá? Não tem nenhuma exceção, todos os pontos têm ordenada positiva.
E da mesma forma, quando eu tenho A menor do que zero, a concavidade está para baixo e o gráfico está todo lá embaixo, né? Abaixo do eixo X. Então, todos os pontos têm ordenada negativa, ou seja, y é menor do que zero, tá bom? Bom, muita informação, então vamos para o exemplo, né? Eu botei aí, para que valores de x a função abaixo apresenta valores positivos. Então tá lá a função x² mais 4x mais 4, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o valor de a, né? Então a igual a 1 nesse caso, né? Então a concavidade está para cima, né? E o delta? O delta é muito importante para a gente situar em qual caso ele está, né? Então vamos lá calcular o valor de delta, né? b² menos 4ac, né? Substituindo aí, a gente vai achar um delta igual a zero, tá bom? Então se delta é igual a zero, eu só tenho uma raiz, né? Então vamos lá achar o valor da raiz, né? Então x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo os valores eu tenho que a raiz é menos 2, tá bom? Fazendo aí, rascunhando o gráfico, repara aí, ó, eu tenho que estar todo ele praticamente acima do eixo x, né? Com exceção do ponto que tem x igual a menos 2, né? Que é a raiz da função que a gente acabou de calcular. Nesse caso aí eu tenho que todos os pontos têm y maior que zero, com exceção de um ponto que é a raiz, né? Então tá lá, para y maior que zero, x tem que ser diferente de menos 2, né? É só essa condição, tá? Então, quando x é igual a menos 2 e y é igual a zero, essa observação que eu botei aí, né? Para todos os outros, y é maior que zero. Então qual é o intervalo? O intervalo é x diferente de menos 2, beleza? Pessoal, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like aqui embaixo, muito importante pra gente, incentiva a gente a continuar trabalhando nos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo pra você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Um abraço, até a próxima.